Olá, educadores, gestores das nossas escolas parceiras. Que alegria receber vocês aqui para mais um episódio, não é uma série do marketing educacional. Bernoulli 360, um giro pelo mundo da educação. E hoje nós temos dois convidados maravilhosos. Que honra receber vocês aqui. José Carlos Mariano, diretor do Bernoulli Sistema de Ensino, e Poliana, que é a nossa gerente de admissão das unidades próprias dos colégios Bernoulli. Muito prazer receber vocês. Tenho certeza de que a nossa conversa será excepcional, incrível para os mantenedores das escolas parceiras do Bernoulli. Obrigada pelo convite. Vai ser muito proveitoso esse momento, com certeza. A gente tem muita coisa para compartilhar. Bom. Olá, Renata. Olá, público das escolas parceiras. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que a gente faz no dia a dia e espero que gere valor para as atividades de vocês. Vai gerar, gente, tenho certeza. Né? Nosso papo aqui, ele se dará em alguns momentos específicos. Vamos falar um pouquinho, né, da captação, especificamente falando em termos de ações estratégicas, ações táticas, ações operacionais. Eu acho que é isso que traduz um pouco do que cada escola está aí nesse momento, né, fazendo lá suas interlocuções de como captar novos estudantes para o ano de 2026. Então, acho que vai ser muito oportuno essa nossa conversa aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer, pensando aí no bloco estratégico, né, falando um pouquinho disso, por quê? Né? Por que a gente tem que pensar assim, onde eu estou, a minha escola, o que eu tenho feito, o que eu fiz até aqui e o que eu quero fazer daqui para frente? Tem algum segredo, tem alguma dica, algo que a gente possa realmente ajudar esses gestores nesse sentido? Bom, eu acho que o início de tudo é dado, né? Informação. Hoje a gente trabalha no Bernoulli muito baseado em dados que a gente tem, às vezes, internos e que muitas vezes a gente, né, as escolas podem não se atentar. A gente tem ouro nas mãos, com histórico, enfim. Mas eu costumo dizer que trabalhar sem dado é trabalhar com achismo. E achismo não enche sala de aula. Opa, isso é importante. Trabalhar sem dado é trabalhar com achismo. Fiquem atentos a essa frase aí. E de fato, dado é a bússola, né? Então, a gente trabalha com foco em dados para a gente conseguir corrigir rota, para a gente conseguir planejar uma campanha. Enfim, a gente vai falar um pouco mais aí da parte prática daqui a pouco. E eu acho que é isso, assim, o recado é: olhem para os dados que vocês têm internamente, né, que as escolas têm internamente, e traduzam isso em inteligência e em bússola. Pegando um gancho aí no que a Poliana falou, Zé, não é por que os dados eles deveriam estar assim no epicentro da captação? Olha, os dados são super importantes para orientar as nossas decisões, os nossos planejamentos e as nossas ações. Hoje é muito arriscado você querer gerir ou traçar alguma iniciativa sem previamente ter um raciocínio analítico. E o que eu vejo muito de desafiador nesse contexto como um todo, sobretudo no mercado de educação, é da gente conseguir colocar as pessoas com uma mentalidade orientada a dados, né? Mas e na escola, Zé? Como é que faz isso, né? Porque quando você traz, é um pouco sofisticado, né? Pensando na realidade da escola, acho que a Poliana talvez pode desmistificar um pouco, né, esse olhar. Como é que a gente poderia trazer isso de uma forma mais plausível, palpável? Olha, o que eu vejo é que a gente precisa, enquanto gestor, trazer alguns fundamentos basais para a gente iniciar essa mentalidade de gestão por dados, né? A primeira delas é a cultura. A gente precisa conscientizar as pessoas de que analisar dados e ter um raciocínio analítico sobre eles é muito relevante, para que permita com que a gente consiga analisar contextos em mais de uma perspectiva e olhar mais profundamente a razão das coisas serem, entender profundamente como elas acontecem, por que elas acontecem e deixar um pouco de lado as opiniões e as impressões. Outro fator agregado à cultura que é super importante é metodologia. Essa é a grande dificuldade de se implantar uma cultura de dados hoje, é porque poucas empresas investem em como estruturar metodologias que possam propiciar e facilitar a leitura de todos acerca dos dados, né? Porque você tem diversas dimensões quando você fala de dados, né? Você tem dimensões estratégicas, táticas, operacionais, você tem dimensões de curto, médio, longo prazo, você tem dimensões de
macro e microdados. Então, trazer essa metodologia de interpretação de dados, de como a gente coleta, de como a gente organiza, de como a gente faz análises mais sucintas, mais abrangentes, é super importante. E agregado à cultura e metodologia, outro fator muito importante que necessita uma atenção é a respeito dos instrumentos e ferramentas para poder se fazer isso, né? Hoje a gente tem diversas alternativas e soluções que potencializam e tornam esse processo de análise de dados, de tratamento de dados, até gerar informação mais suave, com menos esforço, com menos energia e muito mais eficiência. Então, acho que para iniciar do ponto de vista estratégico, acho que todo gestor precisa ter essa leitura mais ampla. A partir daí, começa a prática. E aí a gente vai exercitando isso no dia a dia da operação, capacitando os colaboradores a se orientarem da maneira com que eles possam enxergar os KPIs, né, os indicadores chaves de performance, de maneira favorável a gente acelerar a nossa gestão através dos dados. E aí eu fico pensando, Poliana, você com a experiência, né, de escola, dados anteriores, né? Vamos imaginar que as escolas agora vão se organizar para a campanha de matrículas, né, buscar aí a sua captação para 2026. O que 2025, 2024 pode trazer, pode sinalizar de uma forma propositiva para esse gestor na tomada de decisão? Eu acho que a primeira informação que existe dentro de casa e que precisa ser verificada é a curva de matrícula. Então, quantas matrículas por dia eu consegui no ano anterior, né? Porque aí, ali você consegue... Por dia, então, o gestor deve fazer uma análise exatamente, diária. Então, você sabendo como que funciona a sua curva diária de matrícula, você sabe quando é o seu pico de matrícula, quando tem a maior procura, quando é o momento de baixa, quando você deve iniciar uma campanha de matrícula. Outra informação que é importante, o perfil do aluno que está dentro de casa. Então, de quais as escolas esse aluno vem? Se você trabalha com desconto, qual é a média de desconto que converte para cada escola? Assim, talvez de onde esses alunos vêm, não só a escola de origem, mas qual bairro, né? Fazer uma pesquisa ali, uma pesquisa não, na verdade, pegar o dado que você já tem dentro da sua base e traduzir aquilo para inteligência. Então, o meu aluno, ele vem no máximo no máximo 5 quilômetros do entorno da minha escola. Não adianta eu fazer campanha para fora disso, porque talvez o meu esforço vai ser desperdiçado. Ou não. Ou não. É o dado que vai reger essa decisão. Exatamente. Né? Se não tem o dado, fica no achismo que você falou. Não, eu não recebo estudantes do bairro tal, não vem. Será que não vem mesmo? Exatamente, né? É isso aí. Legal. A gente tem, inclusive, escolas em praças diferentes que funcionam de formas diferentes aqui no Bernoulli. Por exemplo, em Minas Gerais, Belo Horizonte, os alunos vêm no máximo de um raio de 5 quilômetros. Em Salvador, eles já vêm de uma distância maior. E a gente aprendeu isso olhando para o que a gente tem dentro de casa, e isso ajudou com que o time de marketing estruturasse a campanha de uma forma geolocalizada para que a gente conseguisse falar com os públicos que nos interessam. Bacana. Gente, olha, a gente já começa aqui a ter algumas dicas importantes, né? Você falou um outro ponto que eu queria retomá-lo. A política de desconto, isso é um dos grandes, talvez, assim, grandes angústias que os gestores possuem, né? Como é que eu balizo os meus descontos? Ele é numa linha horizontal, todo mundo tem, eu devo priorizar. Eu acho que se pudessem trazer um pouquinho nesse aspecto, né? Porque eu acho que isso é muito estratégico, essa decisão, a Poliana falar, o Zé também trazer um pouco nisso, eu sei que trabalha muito dentro dessa linha comercial. O desconto, a gente olha muito para o mercado. Então, as nossas escolas trabalham com políticas de desconto alinhadas ao mercado. Se é um mercado drivado por desconto, a gente vai estudar quais são as mensalidades das escolas que nos alimentam. Entorno? Das escolas que nos alimentam. Então, certo. Vamos supor, eu tenho uma escola X que é a primeira que me traz alunos. Qual é a mensalidade dessa escola e qual é a minha? Qual é a diferença entre as duas? O que é uma faixa de desconto interessante para eu conseguir tirar o aluno daquela escola e trazer para a minha?
Agora, existem praças que não têm esse drive de desconto e que não justifica a gente, às vezes, trabalhar o desconto para não poluir o mercado, porque senão você cria uma prática de mercado que não existe e não consegue voltar atrás e você fica refém de dar desconto. Uhum. Precificação é um assunto sempre desafiador, né? E junto à precificação vem a política de descontos, né? E como que o dado pode contribuir e ajudar as escolas a tomarem as melhores decisões, né? Acho que um pouco do que a Polly falou é você conhecer o seu público e dentro daquele seu público você tentar desenhar mesmo detalhadamente qual é o seu perfil de cliente ideal. Dentro do seu mix de alunos da educação infantil, Fundi 1, Fundi 2, ensino médio, quem que é aquele aluno que você fala assim, poxa, essa é a matrícula que eu desejava replicar para todos os outros alunos, né? E aí você começa fazendo esse exercício olhando os dados internos, micro, e aí você pode partir por uma análise mais ampla. A partir dos dados internos, como é que você analisa os fatores externos, que são aqueles que geralmente você não controla. Então, como é que você passa a conhecer um pouco mais do comportamento daquele mercado para poder conseguir compor uma oferta que seja mais aderente àquele entorno do qual você está inserido. Então, por exemplo, fatores que são que influenciam muito no processo de sucesso da campanha de matrícula e renovação de uma escola, né? O primeiro passo, eu acho que é conhecer os dados demográficos da região, né? Qual que é o tamanho da população, qual que é o tamanho da população de faixa etária de educação escola, básica. Né? Depois, você faz uma outra análise, qual que é o tamanho do mercado da população em faixa etária de educação básica privada. E aí você pode fazer outros recortes de high ticket, de tickets médios da praça e de tickets que é o que a gente chama de low cost, né? Que são escolas mais competitivas comercialmente. Isso te ajuda a compreender qual que é a volumetria de estudantes que você pode atrair para poder atrair o aluno mais adequado e mais aderente para o seu modelo de negócio. Onde buscar essas informações, né? O diretor de uma escola, sei lá, em cidades menores que não tem tanta capacidade de trazer, né, elementos ou até pessoas preparadas, como que esse gestor faria? Onde ele buscaria esses dados? Macrodados, ele sempre dá mais trabalho para você coletar, tratar, interpretar, né? Mas hoje a gente já tem algumas ferramentas que facilitam muito a vida dos gestores, né? Aqui no Bernoulli mesmo a gente trabalha com ferramentas de geomarketing em que a gente já consegue conjugar informações desde censo populacional com censo escolar. E que trazem também algumas análises socioeconômicas da população economicamente ativa, cruzadas e correlacionadas com o nível de instrução e de graduação dos pais ou não. Então, isso ajuda você correlacionar essas informações e poder tratá-las, né? Então, você tem algumas ferramentas que já trazem isso pronto, ou o gestor precisa realmente escovar a bit, que é o que a gente chama, né, de coletar inúmeras informações isoladas e correlacioná-las. Mas é super importante buscar informação das fontes que existem, né? O censo escolar é uma boa fonte para poder se fazer isso. Algumas pesquisas de empregabilidade sobre a região também são outra fonte, sobre a vocação econômica daquela região, para ver se é uma região que ela é mais voltada para a indústria, para o comércio, para a prestação de serviço, para o turismo. Isso tudo ajuda a compor um pouco do contexto de onde você está inserido e aí, analisando esses dados, você consegue traçar as melhores decisões, né? Eu vejo, às vezes, alguns gestores, né, falam assim comigo, Renata, o problema da minha cidade é porque ela é uma cidade de passagem. As pessoas vêm, ficam um tempinho, é uma cidade, por exemplo, que tem uma força muito forte em alguma área específica, né, de atuação da saúde, da economia, do agronegócio. Eu lembro que lá no norte tem uma cidade que a diretora fala, aqui tem um polo muito grande da polícia militar. Então, vem muito pessoal dos comandos. E aí eles ficam um tempo e vêm embora. Então, assim, essa sazonalidade das escolas, isso também ela é importante no momento de fazer esse compilado de dados? Com certeza. E tem uma informação interna que vai trazer isso para o gestor, né? Se o aluno evade, em quanto tempo ele evade?
se ele permanece durante toda a vida escolar na escola, né, ali matriculado, ou se há algum tipo de evasão, assim, que seja... Do nada, né, fez 3 anos, por exemplo, os anos iniciais, aí a família muda. Ou que aí, chega, né, aí é muito importante, assim, tempo. Eu entendo que talvez a escola não faça uma coleta de dados, talvez disso. Por que a pessoa está evadindo? Por que aquela criança está evadindo, né? Então, mesmo que não tenha esse dado, é importante a partir de agora começar a prestar atenção nisso e começar a entender o que você pode ter de informação dentro. Acho que é isso que o Zé falou, é muito importante. Existe o dado externo, mas eu falo que a escola tem ouro nas mãos, assim, tem que saber o que perguntar, o que precisa registrar. E aí, voltando um pouquinho naquilo que você falou de ferramentas, a escola, ela não precisa ter sistemas mirabolantes. Se ela tiver isso organizado em planilha, ela tem uma base de dados interna. Claro que isso precisa, né, a escola precisa evoluir para ela ganhar escala na gestão disso, mas planilha, gente, Excel, todo mundo tem acesso. Se você tiver todos os dados em uma planilha, você tem informação. A gente já entra aqui, isso que a Poli traz, já me faz, né, entender que a gente já está agora no nível tático. Então, a gente sai um pouco do estratégico, pensando na importância do dado, nível tático. O que fazer? Como realmente a gente traduzir os dados em uma excelente campanha, né, em que realmente, assim, eu saiba usar o dinheiro que eu tenho como diretor escolar para poder fazer aquela captação que eu quero, que eu almejo. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho nisso, né? E aí, que tipo de análise a gente poderia pensar, e aí você já falou um pouco das planilhas e tal, mas que a gente possa realmente criar uma campanha extremamente convergente, assertiva para a realidade da minha escola, né? Pensando aqui num gestor escolar. Eu vou trazer um pouco, assim, do que a gente faz no Bernoulli, porque eu acho que é importante eu trazer um pouco da nossa prática também, de forma que as escolas consigam entender como aplicar. Então, o que eu falei, assim, a curva de matrículas, eu saber quantas matrículas por dia eu faço. Eu não tenho esse dado do ano passado. Começa a coletar agora, para que no ano que vem você já tenha essa inteligência, né? Então, quantas matrículas por dia? A partir do número de matrículas por dia, como eu falei, você vai saber qual que é a sazonalidade, quando você atinge o pico, quando você vai atingir o pico de matrículas, você consegue traçar qual é a sua meta de matrícula por dia. Então, ao longo do processo, você consegue, sabe, do processo de captação, você consegue saber se você está indo bem, se você não está indo bem, se precisa correr atrás de alguma coisa, enfim, né, de funil, de alguma estratégia, né? Enfim. Então, você consegue corrigir rota, você traz previsibilidade para a sua curva de matrícula. A outra informação, e aí muito voltado para, né, existem 2 campanhas, vamos dizer assim. Existe a campanha de marketing, que é a campanha de divulgação, e existe a campanha comercial, que a gente hoje tem um time comercial, mas como a gente falou inicialmente, toda a escola está envolvida no dado, de forma que eu traduzo o dado para cada time. Então, um professor, ele precisa saber quantos alunos precisa ter em cada turma, quantos alunos vão ter em cada turma. Se eu falar para ele assim, eu preciso de 1.000 alunos, ele vai assustar. Então, eu tenho que traduzir, olha, a turminha tal a nossa meta é de X alunos, a turminha tal é de X alunos. Isso eu estou dando só um exemplo, porque eu falo que a gente precisa pegar o dado e traduzir mesmo, contar histórias para as pessoas internamente. Se eu viro por exemplo, para uma equipe de secretaria, a gente perdeu 10% de captação. O que isso significa? Eles não sabem. Então, eu preciso trazer, perdemos 8 famílias. Tentar trabalhar de forma que essa parte que o Zé falou de trazer para a cultura da empresa, a área que cuida da admissão ou o gestor precisa trazer o dado de forma que é entendido por diferentes setores. E aí, a gente, quando olha para a campanha são essas 2 campanhas, então a campanha comercial e que a escola inteira precisa estar envolvida, e a campanha de marketing, que é a campanha de divulgação. Quando a gente fala de campanha de divulgação, a geolocalização, como eu já coloquei, né, para entender onde eu vou fazer campanha, talvez começar a medir de quais os canais a gente recebe mais matrículas. É do Instagram, é de uma visita guiada, porque às vezes não é só de campanha, né? Depois que o pai faz a visita guiada, ele vira uma matrícula. Então, acho que a escola precisa estar de olho
né? De novo, se não mede isso, começa a medir, porque no próximo ano você vai criando a inteligência, vai criando a cultura para o dado. E no caso do comercial, tem uma série de questões. A curva de matrícula, se você tem um processo de matrícula que tem etapas, você precisa saber quantos leads entraram, que geralmente a gente faz a campanha e coloca esse um tempo, formulário. né? Quando você fala lead, né? Lembrando aí que são aqueles clientes em potencial, aquelas famílias em potencial. A jornada, né, dessa família, quanto tempo? Ela vai lá, visitou a escola, dali até ela concretizar a matrícula, quanto tempo ela levaria, em média, para fazer essa efetivação de matrícula? Porque eu imagino que isso também pode ser um dado relevante, né? Para que o diretor fale, puxa, está demorando muito, a pessoa veio aqui no mês passado, já passaram-se um mês, o que a gente vai fazer nesse percurso de tempo? Existe também né, um caminho? Existe, e é importante, isso, assim, qual é a jornada? Hoje, a jornada do Bernoulli eu quando coloco uma campanha no ar, a primeira coisa que eu faço é captar o lead. Então, a pessoa interessada precisa deixar o contato dela. Depois que ela vira um lead, eu vou entendendo se aquele lead vai virar uma inscrição para o meu processo de admissão. Hoje, a gente trabalha com prova. Então, vira uma inscrição, da inscrição ele tem que ser um presente na prova, da presença ele precisa ser aprovado e da aprovação ele precisa ser matriculado. Esse é o meu funil do Bernoulli. Lead, inscrito, aprovado, lead, inscrito, presente, aprovado, matriculado. E eu sei exatamente, vamos supor, eu estou com uma taxa de conversão baixíssima, mas eu estou, com base nos dados históricos, de novo, mas eu estou com uma presença altíssima no PAB. Onde eu preciso? No PAB é o processo de admissão Bernoulli. Onde eu preciso atuar? Eu não preciso atuar na presença, eu preciso atuar no argumento de conversão, que pode estar fraco. É ele que está fraco. Tá vendo como que o dado, a gente entendendo como funciona cada etapa, como que o dado pode trazer pra gente, qual é a estratégia que eu preciso adotar? Então, tentando, assim, traduzir um pouco, jornada, curva de matrícula, geolocalização, olha para o que você tem internamente, coloca isso no papel, com certeza isso vai trazer inteligência para a sua campanha. Você, e aí pensando, né, você como diretor do sistema de ensino e pensando nas escolas parceiras, de que maneira que tudo isso que a Poliana está trazendo, você acredita que a gente conseguiria apoiar as escolas, entregar talvez alguma coisa um pouco mais granulada para ela, né, assim, etapas, porque assim, para quem está no dia a dia, é muito fácil, é muito simples, né, mas pode ser que às vezes para uma ou outra escola que ainda tem uma certa dificuldade em entender esse processo todo, ela precisa de mais apoio. Há algum caminho ou alguma indicação que você pode nos trazer aqui para poder apoiar essa jornada, não do cliente, mas do diretor da escola? Sim. Acho que o que a Poli trouxe aqui é muito rico, né? Prévio a qualquer iniciativa que você tenha dentro da sua instituição, que ela tenha um ciclo vivo ali e pré-determinado para acontecer, acho que é muito importante o gestor ter os dados internos e conseguir organizar um planejamento que seja tácito, né, e explícito para todos os colaboradores das escolas, né? Eu tenho visto boas práticas no mercado de alguns de nossos parceiros que lançam um fórum de matrículas, onde eles reúnem todas as pessoas que são pontos de contato com os possíveis interessados para poder transmitir esse planejamento e todas essas etapas e fases da jornada de matrícula. Aqui no Bernoulli, a gente consegue contribuir compartilhando um pouco dessa expertise de boas práticas que a gente tem através das nossas mais de 1.000 escolas, fazendo recortes por segmentos, por fases do ano, porque a campanha de matrícula não começa só no segundo semestre, né? A campanha de matrícula precisa estar o tempo todo. Então, é desde como você coleta, reúne, recebe as informações do seu público e como você registra, né? Você pode fazer isso através de planilhas, mas hoje você também tem CRMs, né? De baixo custos, de baixo esforço de implantação, para você reunindo quais são as características dos seus alunos e também dos familiares, né? Para que você possa incluir isso na jornada. Então, essa é uma das etapas. Outra etapa que a gente também gosta de contribuir bastante para as escolas é ajudar os nossos parceiros a compreender esses dados externos, né? Então, na micro-região onde você está, quantas escolas têm concorrentes, qual é o porte, qual é o posicionamento, quantas são laicas, quantas são confessionais, qual que é o fluxo de mobilidade
mais eficiente dentro daquela região, quais são as ofertas, qual que é o preço médio das mensalidades naquela região, quais são as ofertas que seus concorrentes estão fazendo. Então, tudo isso é importante. E depois você criar um playbook mesmo da campanha de matrícula, né? O lead, você vai fazer uma mídia patrocinada, esse lead vai chegar, quem dá o primeiro combate, faz o primeiro tratamento, se liga, se pré-agenda, quando esse cara vai chegar quando a família vai chegar na escola, quem recebe, qual que é a jornada que é feita dentro da escola, quais são as etapas. Qual é o discurso. Quais as narrativas e diferenciais que a sua escola tem, quem são as pessoas mais adequadas e que possuem um repertório mais potente para poder fazer isso. E a partir daí você colocar metas de conversão mesmo, né? A cada 10 interessados que entram na minha escola, quantos eu quero converter? E o que os fazem converter? Qual é o meu fator de sucesso? Qual é o meu fator que eventualmente pode ser uma fragilidade? Quais são as narrativas dos meus concorrentes? Quem vem aqui na minha escola vai em quais outros concorrentes? E como é que eu me diferencio? Quais são os destaques da minha escola? Deixa eu só fazer um gancho com isso aí, não é? O diretor deve fazer a pergunta, ou a pessoa que estiver apresentando a escola neste momento, você já visitou alguma outra escola? A sugestão de vocês porque como é que eu vou saber? Eu sou dono de escola, recebi um pai lá, como é que eu vou saber em qual concorrente que ele foi? É uma pergunta direta, ela é indireta? Vocês têm alguma sugestão dentro disso? Porque eu imagino que isso é algo recorrente. Eu acho que precisa ser uma pergunta sutil, indireta e aberta, né? E muito mais numa maneira a ser construída na cabeça do pai para entender qual que é o raciocínio ou o modelo de decisão que ele toma. Então, perguntar o que ele está buscando, o que é importante para o filho dele, se tem algum ponto de atenção específico que ele gostaria que a escola cuidasse. O perfil da escola que ele quer para o filho, alguma coisa assim. O perfil da escola, o que ele espera que a escola possa agregar na jornada de aprendizado e conhecimento do filho. E a partir daí, você também conhecendo os dados externos, que é a concorrência, você já começa a entender, esse pai pode estar vindo aqui, eventualmente ele pode estar indo buscar uma escola confessional, ou ele pode estar buscando uma escola mais tecnológica, ou ele quer um modelo de educação mais contemporâneo, com uma outra metodologia. Então, você consegue já capturar e às vezes até orientar o pai dentro daquilo que ele vem narrando para você, e você, naturalmente, você precisa ser um expert do mercado, né? Um expert desse mercado ali onde você está e ter todas as referências para que o pai perceba e tenha segurança que você conhece o mar que você está navegando, né? Transmitir confiança é muito importante. Porque a sua escola é diferente da concorrente, Exato. Né? ter esse discurso muito firme mesmo, saber do que está falando, né? Perfeito. Legal, eu acho que a gente já entrou até no eixo da operação mesmo, né? De que maneira que a minha escola consegue, através dos dados que tem, eu estou partindo do pressuposto que existem escolas, né? E muitas, que têm isso já bem estruturado, bem granulado, mas aquelas que talvez elas vão começar a partir de agora, né? Ou a partir desse ano, ou começaram recentemente. Então, a partir dos dados que eu tenho, a partir das informações que eu coletei, como dar esse start? E aí eu queria ouvir, né, da Poliana, a mesma pergunta que eu fiz para o Zé. Você acha que, no caso, né, das unidades próprias, como é que funciona essa resposta aí em relação a pai, que tipo de escola você procura, quais os concorrentes que você visitou? Porque eu acho que todo diretor ele queria saber isso, né? Aonde que esse pai foi? E até para poder comparar, essa escola que ele visitou, ela tem alguma coisa próxima a mim, ela tem valores, ela tem espaço, né, percepção pedagógica, não sei, ali cada um vai elencar os seus critérios, mas talvez seja um desejo ali bem latente, eu gostaria de saber onde esse pai está indo, em que perfil de escola. Vocês fazem esse tipo de pergunta lá? A gente tem uma informação que é importante, a gente sabe de onde o aluno está saindo. Né? Geralmente... Mas, quando? Em que etapa do processo? No momento em que ele faz, a gente tem um formulário de inscrição para fazer visita, né? Enfim, para todos os nossos processos tem essa pergunta. Ele tem que responder esse formulário. Sim, essa pergunta ele precisa responder. Então, seu filho estuda em qual escola? Então, ele está saindo daquela escola por algum motivo. Ali você já tem um parâmetro, né? Para entender...
onde ele está buscando, se é algo parecido com o que ele está ou algo completamente diferente. Exatamente. Tá. Geralmente, essa informação ela não vem quando o aluno está vindo do primeiro período e ele ainda não teve contato com nenhuma escola, né? Mas só no primeiro período. O Fora restante isso, todo a gente sabe. Tá. E aí a gente tem uma conversa, nós temos... Mas ele pode vir de uma escola que tinha maternal, por exemplo, né? Pode. Tá. Mas a gente, os nossos consultores de admissão, que são quem fazem visita, geralmente perguntam, por que você está saindo dessa escola? Por que você está procurando uma outra escola? Porque aquilo ali, essa pergunta, ela já direciona o discurso do meu consultor. Se é algo que eu consigo genuinamente resolver no Bernoulli... Suprir, né, aquela dor. Pronto. Então, eu levo o meu discurso todo para esse caminho de resolver o problema do pai. Né? Então, a gente não pergunta se ele visitou outras escolas. Mais ou menos pelo perfil do Bernoulli, a gente sabe quais são as escolas que geralmente os pais visitam. Buscariam. Então, assim, quais que são as informações que nos ajudam a entender isso? Preço de mensalidade, metodologia, né? Então, assim... Pedagógica, né? Proposta pedagógica. Exatamente. Então, espaço físico também. Espaço físico também. Os nossos consultores, né, e que podem ser, por exemplo, em escolas que não têm time de admissão estruturado, geralmente fazem esse tipo de trabalho com a secretaria, eles visitam as escolas concorrentes. Então, eles entendem... Um bom cliente oculto sempre favorece, né? Exatamente. Então, eles vão nas escolas concorrentes entender o que essas escolas estão falando. Mas e aí, eu estou aqui fazendo, né, o papel de sou um diretor de escola, mas na minha cidade, se eu tiver uma pessoa aqui que vai, então a cidade inteira vai falar amanhã. E aí? Existem hoje empresas que fazem esse tipo de... Sim. Então, não necessariamente é o colaborador. Não necessariamente. Não. Hoje, o meu time faz isso porque a gente tem condição de fazer. Mas existem empresas que fazem esse trabalho de cliente oculto e te contam o que o concorrente está falando diferente. Mas não vai muito longe, assim. Hoje tem muita informação na internet, né? Então, previamente, a gente faz um levantamento geral na internet e entende. A gente também não consegue visitar todos os concorrentes. Porque a gente também já reconhece... Elencam ali 2, 3 que são os mais, né? Faz uma visão geral por informações de Instagram, de site e tudo mais. E aí determina, esse aqui a gente quer conhecer melhor. Ou às vezes um concorrente que está chegando, que está iniciando, a gente quer entender o que ele está falando e tudo mais. Então... Zé, eu queria agora perguntar para você, eu sei que é muito persuasivo. Imagina um pai indeciso, uma família indecisa, que deve acontecer o tempo todo. Ela está ali, falta um pouquinho para fazer a virada. O que você sugeriria, né, para a escola, estratégias mesmo, assim, ferramentas práticas que o gestor poderia utilizar para esse pai indeciso? E você como pai também, assim, qual seria? Boa. Eu acho que esse ponto de ser persuasivo, ele tem que acontecer durante a construção. E você precisa mostrar para a família que você tem domínio e compreensão daquele mercado, né, para que não fique uma venda muito incisiva ali, que você quer que ela aconteça no impulso, né? Eu acho difícil. Na marra, quando você fala no impulso, forçada, na marra, assim, forçada. Vamos com algum estímulo que pode soar até inadequado, né? Porque no final você precisa acolher o estudante, aquela família que está ingressando na sua instituição. Então, eu acho que você precisa criar um repertório que ele acompanhe o ciclo natural da venda dessa matrícula, né? Como é que você vai inserindo ao longo da jornada informações iniciais, complementares, mais sofisticadas, e aí tentando compreender qual que é o ponto que você não está conseguindo se conectar com o desejo daquela família. Então, você precisa construir uma narrativa poderosa, né? E tem muita metodologia para fazer isso, né? Acho que, assim, toda escola, ela precisa carregar consigo os seus elementos e atributos de valor. Aquilo que a escola se coloca como propósito de entregar para a sociedade. Isso precisa ficar... você precisa ter uma narrativa que deixe isso bem claro, né? Que traga bastante distinção da sua concorrência, daquilo que você faz e traz como valor único, né? E tem outros aspectos que eles são mais transacionais, né? Então, eu gosto de dizer que toda escola, ela tem na sua base ali os aspectos operacionais, né? Que é desde a chegada do aluno na sua escola, no dia a dia, na rotina, e como é que você propicia
os fatores básicos ali operacionais com fluidez, né? Então, tem escolas que tem drive. Como é que você faz que o drive seja funcional, que ele facilite o processo do ingresso do aluno na escola? Como é que você faz com que as catracas estejam sempre funcionando? Como é que você tem uma boa sala de atendimento para os pais, uma secretaria eficiente, que dê retornos rápidos? Como é que você se torna uma escola menos burocrática para fazer algum tipo de atividade durante o ano com a família, né? Aquela escola que você, para fazer uma excursão, o pai tem que fazer um Pix, mandar o comprovante, mandar o bilhete assinado, e você acaba gerando mais demanda para o pai, que torna a coisa muito, muito complexa. Morosa, então, né? Muito morosa. Ele quase que desiste, né? Como é que você tem uma operação mais prática, né? Acho que esse é um aspecto super importante em toda escola. Como é que você tem bons parceiros que tornem o processo de cantina, de transporte, de uniforme, muito eficiente ali para os pais, para que ele consiga resolver a vida dele de maneira muito prática. Depois você tem os aspectos táticos, né? De como é que você tem uma boa precificação, como é que você tem uma boa relação com a família, como é que você tem um bom sistema de gestão acadêmico, como é que você tem um bom sistema de gestão de cobrança ou financeira, e que você consiga fazer com que a família consiga ter acesso às interações com a sua escola de maneira cada vez mais digital, né? As famílias buscam essa conveniência cada vez mais fortemente. E, por último, o olhar estratégico, de entender qual é o aluno que sua escola entrega para a sociedade, para aquele entorno ali. Depois que um aluno passar 4, 6, 8, 10, 12 anos, como que ele sai preparado para a sociedade enquanto indivíduo, né? Porque a escola precisa ter aspectos e elementos de valores operacionais, táticos, estratégicos, mas, sobretudo, em educação, aspiracionais, né? Como que a gente nutre os sonhos, né, e os desejos das famílias e ajuda as famílias a preparar o estudante para ser um cidadão melhor. Então, a persuasão precisa ser construída, né? E aí, a partir desses elementos e atributos, você precisa colocar qual é a sua diferenciação perante os concorrentes. Seja, poxa, aqui eu qualifico os meus professores 4 vezes ao ano, 6 vezes ao ano. Aqui eu tenho um tempo médio de casa dos professores de XYZ tempo. Aqui eu tenho professores que são graduados, pós-graduados, mestrados e doutorados. Aqui eu tenho psicopedagogos que acompanham a vida dos alunos. Aqui eu tenho uma área de primeiros socorros, de enfermagem. Aqui eu tenho uma cantina que cuida da alimentação saudável. Aqui eu tenho uma cultura maker. Aqui eu tenho... Então, você precisa construir essas narrativas em que você vai acabar se diferenciando da concorrência naturalmente, porque você conhece a oferta da concorrência. Sim. E conhece aquilo que você precisa fazer. É praticamente um giro 360 dentro da escola, né? De reavaliar, customizar todos os seus processos, né? Todas as suas etapas de construção aí dessa caminhada aí do plano estratégico, do plano tático, do plano operacional. E aí eu queria entrar agora numa parte que eu considero, eu particularmente sou apaixonada por isso, que é cultura. Falar um pouquinho de cultura, né? De comportamento das pessoas, né? Como que realmente, assim, o dado que aquilo no início pode ser amargo para uns, pode ser muito bom para outros, mas como que o gestor, como que as lideranças, elas vão favorecer para que do porteiro ao diretor, a língua falada, as ideias, as conexões que serão alimentadas no dia a dia da escola, elas estejam muito ali convergentes umas com as outras, né? Como é que realmente, assim, eu queria falar um pouquinho de como transformar o dado em comportamento. E aí eu queria já trazer, pegando um gancho nesse bloco, é muito comum, na área corporativa a gente usa muito painéis à vista. E aí eu queria até saber, no Colégio Bernoulli, né, um painel lá, sei lá, na sala das lideranças, dos coordenadores, ou na secretaria, aqueles estudantes, aquelas crianças, aqueles jovens, aquela família que esteve na sua escola, né, e ali ele foi, tem um mês, fez toda a jornada, mas até agora não converteu. Sei lá, de risco, estudantes, alunos de risco, famílias de risco, no sentido de que, por que essa família não converteu ainda? Por que ela não matriculou? Né? E aí, pensando, né, também numa caminhada não só do que está chegando, mas do que está presente. No Colégio Bernoulli existe esse painel, e aí pensando nessa cultura, nesse dado, que é um pouco do que o Zé trouxe, eu queria que a gente falasse um pouquinho disso aí. Existe, mas vai muito de encontro com aquilo que eu trouxe, que a gente precisa traduzir essas informações para cada área. Não basta eu apresentar um painel gigante lá, eu tenho tantas pessoas, né, que pararam na etapa de visita guiada.
que a gente precisa fazer? Então, a gente trabalha muito, o Zé falou um pouco aí de tudo que a escola oferece, a gente trabalha muito com a experiência também. Então, a gente chama essas famílias para um evento de experiência dentro da escola em que eu vou mostrar tudo isso. Como que tudo isso que o Zé colocou aqui de diferencial funciona no dia a dia. E aí eu trago a criança para dentro da escola e coloco... Uma vez, como é que é a periodicidade disso? De 15 em 15 dias, uma vez por mês. Puxa, então uma vez por mês, pelo menos, existe esse momento em que a família, um evento, para novas famílias que querem conhecer o Colégio Bernoulli. Exatamente. Elas estão lá e é um sábado. É um final, geralmente eu acho é que um isso é dia interessante, no final, é uma dica boa para as escolas. Geralmente é um dia, uma manhã, no final de semana, e aí enquanto as crianças estão em oficinas, que são oficinas que acontecem ao longo do ano letivo e que são ministradas por professores, daí a gente consegue trazer a equipe pedagógica e os professores para esse momento e eles conseguem entender o quão é importante fazer daquela experiência uma experiência legal para fazer com que aquele dado vire um aluno e não permaneça sendo só um dado. Não é dia letivo. Não é dia letivo. Geralmente e é só com os pequenos, infantil e anos iniciais, ou vai para todos? Geralmente a gente faz com infantil e anos iniciais, porque a gente já testou fazer para outros segmentos e percebeu que não tem uma adesão grande. Então, o dado já trouxe para vocês esse... Então, a gente percebe que os pais do infantil e geralmente do Fundamental 1 têm uma maior necessidade de entender como a escola funciona na prática. Os pais de Fundamental 2 e ensino médio, a gente já percebeu que basta uma reunião pedagógica com o time técnico-pedagógico para virar uma matrícula. E essa reunião, ela é individual ou ela é coletiva? Ela é coletiva. Então, acontece em alguns momentos do ano, não com essa periodicidade tão frequente, é isso? Ela acontece no momento que a gente abre a captação. Tá. Mas a gente tem outros eventos ao longo do ano, pensando na captação, mas que naquele momento não parece que está sendo pensada a captação. Então, por exemplo, Dia do Amigo. O nosso aluno pode trazer um amiguinho para dentro da escola para aquele amiguinho entender como que o Bernoulli funciona. Às vezes o dia da família, às vezes leva uma família amiga. Então, tem outros eventos ao longo do ano que visam a captação e aí é importante. A gente tem a informação de quem é essa família, quem é esse aluno, né? Tudo é muito registrado. E trazendo um pouco dessa questão da cultura, o time precisa estar muito bem treinado. Uma pessoa que ligou para perguntar qual série você oferece, a informação do nome, telefone dessa pessoa tem que estar em algum lugar. Porque no momento que você estiver captando, você vai ligar para essa pessoa e vai falar: oi, tudo bem? Você ligou pra gente. Tem interesse? Né? Então... Puxa, então uma ligação. Se eu ligar para qualquer unidade, fizer uma pergunta básica como essa, meu nome tem que estar lá. Tem que estar lá. Alguém tem que puxar meu nome e meu contato. Tem que estar lá. E aí, como o Zé trouxe, existem hoje ferramentas de CRM que não são ferramentas absurdas, assim, não é um investimento muito alto e que você consegue registrar isso tudo de forma minimamente automatizada, sem que seja uma planilha, que a planilha você pode perder, corromper, né? Às vezes a pessoa saiu da equipe, leva a planilha junto, enfim. Então, existem sistemas que podem ajudar a fazer isso de forma mais fluida, né? Zé, e aí pensando, né, um pouco disso, do comportamento e tudo, você traria, assim, algumas ideias que sejam plausíveis mesmo, que sejam possíveis, né, das escolas implantarem, dos gestores implantarem, pensando que esse comportamento que está lá na portaria, passa pela recepção, pela secretaria, pelos professores, assim, que poderia ser efetivado mesmo, sabe? A escola respirar, né? Respirar esse entendimento, porque realmente quem gosta é fácil. Mas para quem não está habituado, ou se a escola não tem uma cultura tão intensa de coletar os dados para que eles sejam estratégicos na tomada de decisão, é um processo, né? Então eu queria ouvir um pouquinho disso aí, né? Pensando nessas ferramentas, poxa, hoje eu não tenho condição de implantar um CRM, que é uma ferramenta de relacionamento com o potencial cliente ou o próprio cliente, mas o que fazer hoje, assim? Eu queria que você me trouxesse alguns elementos, sabe, para ajudar esses gestores. Sim, voltando 2 passinhos atrás na sua pergunta que você trouxe sobre cultura, né? É muito importante que todo mundo da escola saiba que está começando a jornada de matrículas.
É isso que vai sustentar a escola. Né? Esse é um dos processos mais importantes do ponto de vista administrativo de uma escola. Você tem diversos outros durante o ano, administrativos e pedagógicos, mas esse precisa ser feito quase que uma espécie de lançamento, uma campanha, um fórum para que mobilize todos da escola, mostrando quais são os objetivos, né, e o propósito daquele grandioso processo, sabe? Então, cultura se faz transmitindo o propósito, se faz transmitindo os ganhos que esse processo trará para toda aquela comunidade escolar. Né? Sobretudo os docentes, as pessoas do administrativo, da portaria, da limpeza. Então, todo mundo precisa estar consciente. Então, hoje, o mantenedor, o diretor, o líder de uma escola precisa conscientizar todo mundo. A partir do momento que ele conscientiza todo mundo, ele precisa definir os papéis de quem está na linha de frente desse processo, né? Quem que vai ser a liderança do marketing, que vai fazer campanhas para atrair os leads, os prospects, as famílias interessadas. Quem que vai ser o líder daquele processo de admissão, que é o responsável por pegar na mão da família lá na porta da escola e fazer toda a jornada e o percurso dentro da escola até uma reunião pedagógica. Quem vai ser o responsável por organizar todo o processo administrativo de maneira que ele seja fluido e ágil e que você possa mostrar na largada que a sua escola é mais eficiente do que os concorrentes da região, que ela é organizada, que ela é estruturada, que ela pensa no bem-estar daquela família ao matricular o aluno na escola. Você precisa esclarecer para todo o time qual é o ciclo desse processo. E, naturalmente, quais serão os gargalos e as objeções que vão surgir e qualificar e capacitar esse time para isso. Você sugere uma data, assim, quando que isso deveria começar a acontecer? É agora ou já deveria ter sido antes, no primeiro semestre? Isso não tem uma regra geral, né, em que isso se inicia. É importante conhecer muito comportamento do mercado local para que você não tome nenhuma iniciativa ou nenhuma decisão generalizada, né? Exatamente essa importância dos dados, de compreender quais são os movimentos que vêm ocorrendo na minha praça. Tem algum grupo consolidador chegando? Opa, então eu preciso me antecipar, talvez. Ter uma luz amarela ou de repente até vermelha aqui para poder preparar toda essa jornada de campanha de matrículas. Ou chegou alguma escola bilíngue que tem um potencial muito grande, ou tem alguma escola que já não está tão pujante, que pode ter um movimento de evasão. Então, você precisa compreender muito um pouco da dinâmica para ver se o mais adequado é você começar no mês de junho, no final do mês de maio, em julho, no final de julho ou no início de agosto, ou não, se aquela praça é uma praça que se move fortemente ali entre setembro e outubro, sobretudo para renovação também, que é super importante, né? Então, você precisa entender isso para você não começar a gastar energia e recurso antes da hora também. Ou para começar a investir energia e recurso no time adequado. No colégio Bernoulli, vocês começam geralmente quando? Maio? Então, maio você já tem todo... Porque a hora que o Zé traz, né, um escopo ali muito estruturado, envolvendo todo mundo, lá também vocês fazem nessa mesma perspectiva. Quando você fala maio, começa essa conversa. E aí, pensando um pouco nessa parte de cultura, tentando ajudar um pouco com as nossas boas práticas, né? A gente faz um evento de lançamento do intake. Então, todo o time que é envolvido em captação, marketing, experiência do cliente, atendimento e admissão, participam de um evento em que a gente apresenta essa campanha de matrícula. O que a campanha de matrícula vai falar? Relembra quais são os propósitos da instituição, né? E aí, a partir dali, a gente coloca claramente quais são os desafios. É crescer, é manter, o que vai ser? Traduz esses dados de novo para as diferentes áreas entenderem o que a gente precisa trabalhar. E aí, a partir daí, a gente cria ritos de medição. Então, uma vez por semana, a gente tem uma sala de guerra em que vem uma pessoa de cada área da escola, né, de cada gerência ou de cada setor, cada frente. A gente senta uma vez por semana e a gente debruça sobre os dados. Jesus, então, é muito rito, gente. Tem que ter. Mas tem que ter, porque isso acaba educando a gente, né? Assim, não adianta, cultura, né? Vai gerando a cultura mesmo em todos. Não adianta eu ter a ferramenta mais cara para controlar o dado. O que vai mudar é o olhar. Que é da informação-ação. É sair do dado
para uma ação efetiva. Exatamente. Né? E a gente fechar. vai aprendendo com esse processo, né? No Bernoulli, às vezes as pessoas acham assim, nossa, eles têm uma mega estrutura. A cada reunião a gente vai aprendendo, porque, de fato, não é a ferramenta que muda o jogo, é o olhar. Então, e a gente vai treinando o nosso isso. olhar para poder conseguir corrigir rota, traçar novas estratégias, saber onde tem problema, onde não tem problema, enfim, onde está indo bem. Aqui eu não preciso botar tanto esforço que está indo sozinho. Aqui eu já preciso. Então, fica claro para todo mundo o que precisa ser feito. Né? Existe uma inteligência muito intensa por trás disso tudo. Né? Nós já estamos aí caminhando, né, para o nosso fechamento, mas eu queria trazer assim, alguns pontos para vocês. Assim, gente, o óbvio precisa ser dito. Então, vamos falar do óbvio aqui. É claro, a gente sabe que da importância dos dados, né, de coletar, de granular, de tratar, de torná-lo visível para as pessoas. Né? Eu estou precisando de quantos alunos no infantil, quantos alunos no primeiro ano, enfim. Mas o que de fato pode mover ou promover uma escola que ela consegue, né, fazer todo esse processo, não é simples, mas é viável, é possível, e trazer resultados para ela? Eu queria que a gente falasse um pouco desse óbvio aí, dos dados e pensando em resultados. Qual o ganho que a escola teria com isso? Eu acho que o dado traz previsibilidade, né? Então, é mais ou menos, eu sei onde eu preciso chegar e eu consigo, conforme eu falei, assim, é previsível o que vai acontecer se eu olho, por exemplo, para o dado histórico. E se algo sai dessa previsibilidade, eu posso traçar novas estratégias para corrigir rota, enfim, né? Então, eu acho que o dado, ele sedimenta por onde você vai pisar, assim. Então, você sabe qual que é o caminho a partir do dado. Se algo sai daquilo ali, você já sabe que está errado e que você precisa corrigir. Então, eu acho que o dado traz a previsão, né, assim. E não quer dizer que a previsão é sempre certa. O dado é o né? GPS. Legal. O dado é o GPS. Então, ele traz o caminho por onde eu preciso ir para poder aí, trazer o lembrando, resultado. o GPS, ele muda a rota. Muda. Na hora que ele encontra ali um obstáculo, um engarrafamento, ele recalcula. Né? Eu acho que essa é a mentalidade. Né? Eu falo isso muito para os gestores. Gente, a gente precisa aprender com a tecnologia, sermos tão rápidos quanto ela. Por que o GPS recalcula a rota? Né? E a gente, às vezes, tem mais dificuldade de recalcular. A gente gasta um tempo imenso pensando, o que eu faço agora? Né? Então, acho que o dado pode fazer isso. Queria que você falasse um pouquinho disso também, Zé, para a gente poder fechar aqui. O que eu vejo é assim, não existe uma bala de prata, né? Não existe uma solução que ela seja definitiva e eficaz. Você precisa estar atento aos dados, você precisa estar atento ao processo, você precisa estar atento à estratégia, ao planejamento e, sobretudo, precisa ter um dono, né? Acho que a escola ela precisa destinar quem será o responsável para poder correlacionar todos esses elementos e fazer a coisa acontecer. E o gestor, ele tem a mentalidade que ele vai precisar investir tempo naquilo, que esse é um processo que ele não roda sozinho, ele não entra no automático, né? E ele caminha por si só. Então, como a Polly trouxe aqui, você precisa organizar todas essas frentes e, ao iniciar esse processo, investir um tempo semanalmente com o time para dialogar, para poder construir planos de contingência, para tirar os obstáculos do caminho, para que você possa conseguir gerir aquele processo e extrair aprendizado. Então, tem sim um pilar que ele é de dados, mas ele tem um pilar que é de pessoas, ele tem um pilar que é de inspiração por propósito, Legal. Ele tem um pilar que é de acompanhamento, e eu sou super a favor, sim, de painel de gestão à vista, de todo mundo definir quais são os indicadores, o que eles medem, quais são as zonas de riscos, quais são as zonas de prosperidade, como que a gente potencializa aquilo que está dando certo, como que a gente corrige rota daquilo que não está funcionando, como é que a gente traça planos B e deixar todo mundo consciente do impacto que aquilo traz para a instituição. Acho que as pessoas trabalham não só pelo trabalho, e sim por aquilo que elas têm condições de realizar usando a inteligência coletiva. Então, o gestor ele precisa liderar essa frente, precisa estimular e precisa, se possível, né, trazer recompensas para todo aquele time que batalhou para celebrar as vitórias, para celebrar os ganhos de aprendizado, de crescimento, para que a escola vá se tornando cada vez mais profissionalizada nesse tema e vai virando uma referência na sua região. Acho que são fatores combinados, sabe? Que levam o sucesso de uma boa campanha de matrículas em que traz altos índices de renovação, de captação de novas famílias.
e que faz com que a escola entre num ciclo virtuoso, né? Que ela vai sempre administrando bem o CAC, o custo de aquisição de clientes, a fidelização dos seus alunos, a atração de novos alunos e, consequentemente, vai fazendo expansões. Então, a gente lida com bastante escola no mercado e a gente vê que tem escolas que têm histórias maravilhosas porque conseguiram vencer essa curva de gestão de dados, de cultura, de painéis de gestão à vista e de ter, sobretudo, os times sintonizados e engajados no mesmo propósito. E é legal porque, às vezes, a gente, né, eu fico vendo, assim, a dor do dono da escola, e às vezes comenta assim, nossa, Renata, eu tô perdendo muito aluno, a concorrência assim, a concorrência assada. E se ele puxar essa energia, né, para internamente reconfigurar as suas ações, não é? Pensando em cada vez mais elencar essas informações, esses dados, pensar em estratégias, usar a inteligência artificial também, não é, para dar esse apoio. Eu acho que talvez ele traz energia para dentro da sua escola, utilizando ferramentas viáveis e não gasta energia pensando o que lá fora o concorrente está fazendo e vai ganhar, né? Quando você fala do painel de gestão, às vezes é um quadro, uma coisa básica, você coloca ali no local estratégico, as pessoas já vão passar ali, já vão pensar, opa, o que é isso? Deixa eu ver. Puxa, nós estamos faltando X alunos para completar a turma, para fechar, ou faltando X para abrir uma segunda turma daquela série, sei lá. São tantas informações básicas, mas elas são extremamente estratégicas, que eu acho que é muito mais uma mudança de cultura mesmo, né, gente? É uma mudança de comportamento, fazer com que as pessoas ali, a pessoa que está na limpeza da escola, ela sabe que vai ter aquele momento ali para receber as famílias, o que ela, que está na limpeza, o que ela pode fazer para contribuir, não é, para aquela retenção acontecer. E o que eu vejo também, acho que o gestor ele precisa ter essa capacidade, né, de autoconhecimento e autocrítica da sua instituição, né? E fazer com que as pessoas da instituição se sintam pertencentes ao processo. Então, abrir um canal de escutativa, né? O que a gente precisa para ser melhor? E ouvir do professor, ouvir da secretaria, ou ouvir do vigilante, da portaria, dos parceiros, fornecedores, o que aquela escola pode melhorar para ela ser mais eficiente e ter mais reputação. E a partir daí você organizar os recursos para sofisticar a sua operação e fazer com que a sua escola seja destaque, né? Então, trazer as pessoas para que elas possam contribuir favorece muito esse processo de uma mentalidade, de uma cultura onde as pessoas vão compreender, entender e direcionar esforços para aquele caminho que você, gestor, deseja. Legal. Eu queria fazer uma última pergunta que assim, as escolas me fazem com muita frequência, o uso de rede social. Isso agrega, potencializa, traz, ajuda a escola. Às vezes eu entro, né, e tem muitas escolas que estão nas minhas redes, eu acompanho. Às vezes eu vejo a escola assim, por exemplo, período de aprovação em vestibular. Às vezes a escola coloca 30 posts no dia, cada post para um aluno que foi aprovado. Isso é agregador, entrevistas, conversas com família, filmagens das cenas do cotidiano da escola. O que vocês dois, né, na experiência de vocês, colocam como assim promissor para que uma escola pudesse engajar mais nas redes sociais, já que ela não tem um custo com isso, né? É muito fácil de administrar e que poderia potencializar a captação. A captação, ela não acontece só no momento da captação, né? A rede social, hoje, a gente sabe que todo mundo busca informação, talvez não é nem mais tanto no Google, é mais em rede social, de fato, né? Porque você está o tempo todo conectado com o telefone na mão e tá ali um tempinho que você tem, já tá rodando no Instagram e tá olhando. Então, fazer um trabalho de rede social contínuo, né, com foco em mostrar o que é, de fato, a escola, vai consolidando a imagem daquela escola ao longo do tempo. Então, na hora que chega no momento da matrícula, né, de captação, às vezes você já trabalhou ali o que é a escola e o pai já tem certeza que ele já quer... Já está na mente dele, exatamente, aquele desejo. Quem não é visto não é lembrado, aquele né? desejo, e hoje, né? de fato, rede social é o principal foco, assim, né? Então, e não basta fazer só na captação. É um trabalho contínuo. Eu acho... rede social é imprescindível hoje em dia, né, gente? Não tem como você ficar de fora. Mas eu vejo que rede social, ele é instrumento, né? Você precisa voltar para a essência lá e para os valores e atributos de diferenciação da sua escola
e a partir daí você conseguir construir estratégias de posicionamento e branding, né? Da vida ativa da sua escola ali, da realidade dela. E conseguir extrair, nos momentos da operação da escola mesmo, aquilo que é valor para cada faixa etária do aluno, né? Então, você precisa ter posts institucionais de posicionamento, de valores da escola em geral, mas você precisa comunicar mensagens pertinentes para os pais da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, do médio, e conseguir vender o valor que a sua escola entrega para cada etapa da fase do estudante, né? Então, o pai do Fundamental 2 e do médio está buscando mais o quê? É performance, né? Que a escola consiga trazer uma disciplina de estudo com fluidez. Já o pai lá da educação infantil, ele está buscando afetividade, ele está buscando um olhar mais personalizado para a escola. E o que sua escola tem de iniciativa e de atuação que vá ao encontro daquilo que aquela família busca? Quem que é o perfil da sua escola? São famílias que têm um nível de graduação mais elevado, são prestadores de serviços, são autônomos. O que esses pais estão buscando? Ouvir isso da comunidade é muito importante para que você consiga, a partir disso, retratar como sua escola atua nesse sentido. E sim, link patrocinado, muita presença digital, claro que sem ser, né? Artificializar, né? Tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes eu vejo alguns posts de todo tipo de empresa, não só de escola, mas está muito desconectado com o que está lá na cultura. Hoje em dia a família, ela escancara essas coisas, né? Ela deixa isso muito claro. Então não adianta artificializar, não adianta você anunciar o que lá dentro você está denunciando, que não é assim, a realidade não é bem essa. Então acho que assim, as coisas precisam ter uma coerência muito intensa, né, na comunicação, ser verdade. Precisa ser verdade. Lá, como é que, quando vocês, né, trazem isso lá para o pessoal que cuida das redes sociais, assim, vocês também sinalizam, pessoal, a gente está precisando de fazer uma campanha mais para captação, sei lá, determinada série, vão impulsionar mais, vocês fazem esse tipo de acompanhamento, porque isso também é um dado importante, né? Ao longo da captação, a gente vai identificando onde a gente está, às vezes, com dificuldade ou com algum problema, e as estratégias são todas ajustadas para aquele objetivo. Então, pode chegar, por exemplo, um determinado momento que, eu tô com poucas matrículas, vamos pôr na educação infantil. Gente, isso é importante demais. Olha que essa informação, isso é um dado, e é um dado com uma estratégia por trás dele. Exatamente. Então, repete isso aí, Polly, muito bom. Então, por exemplo, se eu tô com poucas matrículas na educação infantil, o que eu faço? Eu olho se o meu volume de leads da educação infantil caiu. Se caiu, por que caiu? Será que a campanha de marketing está com menos investimento do que no ano anterior? Será que no ano anterior eu fiz alguma coisa que trouxe mais leads e esse ano eu não estou fazendo? Por exemplo, ações, e aí não trazendo um pouco de rede social, óbvio, às vezes ação com influenciadores, ou às vezes até ações de guerrilha, que são ações de rua, né, mesmo. Isso que eu ia te perguntar, o que são ações de guerrilha? Ações de rua. Então, a gente às vezes faz parceria com shopping e vai fazer uma ação de Dia dos Pais lá dentro do shopping com foco onde eu tenho problema. A educação infantil é o problema. Então, vamos fazer uma oficina dentro de um shopping ali no Dia das Crianças, para poder trazer crianças e a gente coletar o lead dessas pessoas, essas pessoas experimentarem um pouquinho do que é o Bernoulli, e eu já plantar uma sementinha ali. Às vezes o pai não tá nem pensando em tirar o menino da escola que ele tá. Mas às vezes tem uma experiência tão legal. Dia dos Pais, Dia das Mães, essas datas também. Exatamente. Sim, vocês aproveitam? E aí o marketing, sim, aproveitamos. E aí o marketing vai acompanhando e vai junto com a gente, assim. Marketing e admissão andam colados. Gente, na hora que você me conta isso aí, eu fiquei pensando aqui nesse minuto, me deu um insight. Muitas vezes a escola, ela faz essas campanhas visando o aluno que está lá, o estudante que está lá. Mas, poxa, por que não também, né, começar a criar uma nova mentalidade? Poxa, né, passou aí Dia dos Pais, passou Dia das Mães, sei lá, né, Dia dos Professores, essas datas que a gente tem ao longo do ano. O que a escola poderia fazer para favorecer esse lead, esse potencial
aluno, essa potencial família que ela olha e fala, puxa, olha como é que o colégio X abordou isso, né? Um respeito, uma consideração. Eu acho que isso também é uma coisa que a escola pode também, né, colocar como um dado aí para ela poder atuar. Com certeza. Tem que estar presente nas datas importantes para a família. Não só do estudante que está lá, não do só aluno do estudante, para a né? sociedade, para a comunidade escolar. Para a comunidade. Exatamente. Isso também eu acho que anuncia a cultura da escola. Com né? certeza. O desejo que ela tem de ter, olha, eu quero seu filho aqui. Né? E isso é legal. É isso aí. Mais alguma dica que vocês querem trazer? Mais alguma oportunidade que a gente não tenha falado? Eu queria colocar só assim, se você ainda não coleta dados, comece. Porque esse ciclo ainda pode ser um ciclo confuso, mas o próximo com certeza vai ser mais previsível. Sem culpa também, sem né? Culpa, exatamente. Porque tem outros que têm isso muito forte, muito intenso, mas tem outros que talvez nem tanto. Talvez até tem, mas não está consolidado. Precisa, acho que agora é consolidar isso, né? E começar da forma mais simples que puder, da forma que der, assim. Uhum. E de novo trazendo, Excel tá aí, se não der para ser o CRM, vai no Excel, vai no papel de pão, mas tenha a informação, né? O dado, porque isso vai te trazer sustentabilidade ao longo dos anos, escalabilidade, enfim, né? O dado, de fato, é um GPS que a gente não pode abandonar nunca. É isso, comece. O processo ele já existe dentro da sua instituição. Talvez ele só não esteja mapeado e processualizado. Então, você precisa formalizar ele um pouco mais para que ele seja potencializado. E a partir daí, a cada ciclo que se passar, mais sofisticado ele vai ficar. Então, comece coletando em planilha de Excel. Se não tem ninguém dentro da instituição que tenha essa habilidade, traga alguém temporariamente que possa assessorar a escola nesse início, até que você consiga primarizar essa competência, esse know-how e fazer isso com mais fluidez, com mais capacidade, até que você vai instrumentalizando de uma maneira que você fique cada vez mais eficiente, sempre de olho na forma de fazer interna e nas oportunidades externas do mercado, até que você chegue aí no estado da arte para poder fazer isso com bastante profissionalismo e que seja uma escola cada vez mais de destaque. E dado e fazer campanha não é responsabilidade de marketing, mas é da escola. É de todo mundo. Eu acho que esse é o ponto, né, mais oportuno, porque muitas vezes é isso. Fica muito concentrado num grupinho que está lá na ponta, na secretaria e tal. Mas eu acho que é de toda a escola. O sorriso no rosto do porteiro é a porta de entrada da escola. Então, legal. Bom, pessoal, nós já estamos chegando ao fim e eu queria deixar aqui para vocês um recadinho muito importante. Olha, nós já tivemos aí outros episódios dessa série aí, Marketing Educacional, e se você não assistiu, fique ligado lá nos nossos canais de transmissão, né, para que você não perca. Olha, tivemos um aí, retenção não é sorte. Olha esse tema, gente. Então, assim, a primeira parte aí, né, falando muito da fidelização. Então, retenção não é sorte, é estratégia. Descubra como garantir que os seus estudantes queiram continuar com você no próximo ano. Meu Deus, esse tema também é muito relevante, né? Tivemos um outro episódio com o nome de Sua Escola Está nas Redes Sociais. Olha, era um pouquinho do que a gente falou aqui, né? Mas será que está se posicionando do jeito certo para atrair novos integrantes aí, novos estudantes, novas matrículas? Então, são 2 episódios aí que já estão no ar e agora fica com esse nosso terceiro episódio. Foi um prazer, foi muito bom o nosso papo. A gente sempre aprende, a gente sempre vai se questionando, né, nas nossas interfaces, e eu espero que tenhamos contribuído. Poliana, muito obrigada pela sua presença, José Carlos também, né, agradeço demais aí o tempo que nós estivemos juntos e eu espero que ele tenha sido um tempo de muita oportunidade para você, gestor escolar.